Amém! Palavra muito forte, né? Esse capítulo 14 de João é um capítulo significativo na nossa espiritualidade. Quem aqui nunca ouviu o famoso João 14,6? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Um versículo estampado aí, motivação e inspiração de inúmeros quadros e dizeres que a gente vê espalhado. É muito forte esse versículo. E também o primeiro, né? Não se turbe o vosso coração, não se atemorize. Credes em Deus, crede também em mim. Amém. E Jesus, como nós estávamos falando, ele, nas suas últimas palavras, ele já estava avisando aos discípulos que iria partir. Ainda não era algo tão sedimentado na mente dos discípulos, essa questão de Jesus partir para o Pai. Alguns ainda relutavam em pensar, imaginar que Jesus viesse trazer a redenção de Israel. E, na verdade, Jesus veio trazer a sua redenção de Israel, não só do Oriente, mas do Ocidente, dos quatro cantos do mundo, mas uma redenção diferente daquela que a gente imagina, que o homem natural pensa. A redenção de Deus é infinitamente maior e mais profunda do que aquilo que a gente pensa, não é? Deus nos dá muito mais aquilo do que pedimos ou pensamos. E os discípulos ainda estavam se acostumando com essa ideia, eles só foram entender mais isso após a ressurreição. Essas palavras Jesus estava avisando a priori a todos os discípulos o que estaria para acontecer. Jesus estava dizendo: eu estou indo embora, eu vou morrer de fato numa cruz. Algo muitas vezes inaceitável por aqueles discípulos. Como é que um Deus pode morrer? Como é que o Messias veio para morrer? E eles só puderam de fato entender depois que o fato aconteceu na sexta-feira. Eles viram a realidade das palavras que Jesus haveria dito, que iria ser massacrado, preso, humilhado, torturado e morto. E no domingo eles puderam confirmar, digamos assim, a totalidade daquilo que Jesus passou mais de 2, 3 anos com eles andando e conversando. Só depois da ressurreição, só depois de Deus fazer o maior milagre que ele fez na terra, ressuscitar a Jesus, só depois de Jesus vencer o último dos inimigos a ser vencido, a morte, é que os discípulos puderam contemplar e ver a dimensão do milagre que seria isso que eles chamavam tanto de redenção do Estado de Israel. Eles demoraram um pouco a se acostumar com essa ideia que a redenção não era a redenção política, partidária, econômica, financeira, de natureza libertária no âmbito humano. Não, eles depois entenderam que a libertação, a cura, a redenção tem um significado muito mais profundo do que isso que a mente humana consegue arquitetar. E é algo que só se entende, que só se vive pela fé. Amém. Então Jesus começa o capítulo 14 aqui, dizendo logo: olha, eu vou partir, eu vou embora, agora não se entristeçam, não fiquem tristes demasiadamente, não se turbe vosso coração, credes em Deus e crede em mim. É um versículo muito usado por algumas religiões de cunho judaizantes, porque elas levantam esse versículo no sentido de desconstruir a divindade de Jesus, como se Jesus estivesse dizendo que haviam dois deuses, como se o Pai fosse Deus de fato, mas o Filho não fosse Deus. Há essa tentativa de enfraquecer os pilares do verdadeiro cristianismo bíblico, que como Jesus, como sendo aquele que também partilha da mesma divindade do Pai. Na verdade, Jesus conversando, falando, se dirigindo aos judeus, como nós temos estudado em outros momentos, Jesus estava sempre lidando com as duas figuras, dele mesmo, do Filho do Homem, e do Pai.
é sempre pai e filho. É uma lição muito importante. A primeira noção de família que Deus está querendo instituir aí, da fidelidade, da unidade que deve existir entre um pai e um filho. E assim como o pai carnal e o filho têm ambos a mesma natureza, nós, por exemplo, eu sou pai, tenho uma filha. A minha filha é tão humana quanto eu sou. Da mesma forma, Jesus era tão Deus quanto o Pai, né? Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é que Jesus também se remetia muito ao Pai, visto que a religião e a cultura judaica era de cunho paternalista. Quem nunca ouviu falar tantas vezes aquela frase que ecoa no Velho Testamento muito forte: o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus dos pais. Então os judeus tinham muito essa coisa cultural de chamar Deus de pai, do pai. E até então a figura do filho não era tão conhecida. A figura do filho veio ser conhecida em Cristo Jesus. E Jesus, demonstrando as suas credenciais messiânicas, se mostrando quem era Deus, ele, vez por outra, sempre que podia, dizia aos discípulos: olha, esse pai que vocês tanto creem aí, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, essa fé paternalista, esse pai que vocês tanto adoram, é o meu pai. Eu sou filho legítimo. E só eu que posso fazer a verdadeira vontade desse pai que vocês tanto adoram. Então Jesus aí, digamos que ele usava esse sentido para fortalecer ainda mais, para solidificar a fé nele, fortalecendo também a fé no Pai. Porque a fé em Jesus é o fortalecimento da fé no Pai, a fé no Pai é o fortalecimento da fé em Jesus, de forma que quem honra o Filho honra o Pai, quem honra o Pai honra o Filho. E Jesus é aquela imagem do Deus invisível, do Pai inacessível, daquele Deus que ninguém nunca viu, que só se mostrou através de caracteres naturais. Digamos que a glória de Deus, do Pai, seja inacessível, seja tão grande para o homem, que ele se mostrou no Velho Testamento de formas simbólicas. Aparecem em forma de nuvens, de vapores, aparecem como uma sarça, não é? Eu abro um parêntese aí. Deus é Deus, a natureza é a natureza. Algumas crenças orientais confundem muito as religiões de cunho oriental, o shintoísmo, o budismo e outros ismos orientais. Chegam a confundir Deus com a natureza. Não, Deus é Deus, natureza é natureza, um criador só e a criação. Porém, Deus se utiliza da natureza para se revelar. Assim foi no Velho Testamento, quando a humanidade ainda não tinha a capacidade de compreender, de receber um Deus em forma humana. Isso só vem acontecer naquilo que a palavra chama de plenitude dos tempos, quando a humanidade está, digamos assim, ela tem uma idade mínima mental, psíquica e espiritual, para começar a conceber essa ideia de um Deus que vem habitar na Terra. Tá certo? Então é por isso que as coisas vêm nas suas determinadas fases e eras. Velho Testamento é essa era onde Deus está mostrando sinais, está fazendo simbologias acerca daquilo que ele faria lá na frente. Aquilo que eram símbolos, que eram menções que Deus fazia no Velho Testamento em relação ao seu filho que viria, era uma forma de tentar abrir os olhos daquela humanidade ainda muito primitiva do Velho Testamento, preparando o coração, preparando a cultura, preparando o entendimento do povo para a chegada do Filho de Cristo Jesus. Então Jesus começa a falar aqui no verso 14, como dissemos, crede em Deus, crede também em mim. Ele tanto reforça a fé nesse Pai, nessa fé no Pai, no Deus Pai de Abraão e de todas as figuras mais importantes
do Velho Testamento e toda a tradição judaica, como ele também se coloca também como sendo alguém que seja Deus. Crede em mim. Crede em Deus e crede também em mim. Veja aí a igualdade, veja aí a isonomia que Jesus aplica para se igualar ao Pai. E é por isso, de fato, que Jesus é condenado, porque ele se iguala ao Pai. Diante daqueles sacerdotes, quando lhe perguntam, dizes se tu és o Filho de Deus, o Messias, e Jesus diz, sim, tu mesmo disseste. E é condenado. Evangelho de Marcos, capítulo 14, vai deixar isso bem claro. Quando Jesus, ao ser perguntado se era Deus de fato, se era o Filho de Deus, ele não esconde, claro que não. Ele se anuncia como sendo o Filho de Deus e se utiliza de uma figura lá do livro de Daniel. Ele diz que vocês me verão no céu com anjos ao meu redor. Ora, um judeu, dizer naquele momento, naquela hora, que era o Filho do Homem, cujos anjos estariam voando ao redor e estariam suspensos no céu em posição de glória, era dizer que era o próprio Deus, o Messias. E foi por isso que Jesus foi crucificado, pelo crime de blasfêmia diante daquele tribunal. Então aí a fase introdutória do nosso estudo é embasando e fortalecendo as credenciais messiânicas do Senhor Jesus, que partilha da mesma divindade do Pai.